Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honra, glória e louvor, graça e paz a todos os amados irmãos que nesse presente momento nos dão a honra e a alegria da sua presença. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, mais uma vez, juntamente com os meus irmãos, humildemente nos colocando na dependência do Espírito Santo de Deus para adentrarmos em mais uma relevante questão relacionada à sua palavra. E hoje, irmãos, devo admitir que nós temos uma questão muito difícil e que tem gerado grande celeuma dentro das discussões exegéticas, até mesmo escatológicas, porque eu vejo um tom escatológico muito forte nessa questão e que, graças a Deus, não é questão de fundamental valor dentro da perspectiva da salvação em si, mas que tem o seu grau de importância e que, evidentemente, traz à luz nesse atual momento da igreja e no contexto daquilo a que se propõe o Grupo Teólogos da Verdade, um esclarecimento do qual todos nós precisamos e devemos, de fato, nos dedicar. O tema é os santos que foram ressuscitados no dia da morte de Cristo. O que aconteceu com eles? Quem foram? Morreram de novo como Lázaro ou foram arrebatados? Esse texto, irmãos, a que o tema se refere, é Mateus capítulo 27, versos de 51 até o 53. Eu gostaria de ler, se os amados me permitem, a passagem, Mateus 27, de 51 até o 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, não há em nenhum outro evangelho passagem semelhante a esta. Ao estudar o contexto da morte de Jesus, nós notamos nesses versículos três acontecimentos que eu considero extraordinários. Em primeiro lugar, o véu do templo que se rasgou de alto a baixo. Depois o terremoto que fendeu as pedras. E em seguida, a ressurreição dos santos. Nós notamos que os dois primeiros fenômenos aconteceram logo após a morte de Jesus. Porém, o texto diz que o terceiro aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Com isso, nós entendemos que esses acontecimentos não são simultâneos, e sim sucessivos. Esse texto, na verdade, ele se trata de uma linguagem simbólica muito próxima da linguagem apocalíptica. O que o evangelista Mateus pretendia dizer com isso é evidente, é que esses três fenômenos estão ligados à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aos fatos e pedimos a Deus pelo seu Espírito que nos ajude a ter ampla compreensão dessa questão. Quanto ao véu do templo, nós vemos que este véu ele tinha pelo menos dois aspectos. Eram dois véus. Um externo que separava que ficava separando, na verdade, o átrio e o templo propriamente dito. A gente vê isso lá em Êxodo 26, de 36 a 37. E um outro que separava o santo e a parte mais santa, chamada de Santo dos Santos, como vemos também em Êxodo 26, de 31 até o 35. Estes véus eram, uma vez por outra, aspergidas com sangue dos animais sacrificados. Na descrição, irmãos, de Mateus, provavelmente é o segundo véu que é contemplado. Portanto, qual seria o significado desse véu rasgado de alto a baixo? A tradição cristã, assim numa vislumbrante visão inspirada lá no texto de Hebreus 9, 12 e também 10, 20, ela viu nesse rasgar do véu a suspensão da antiga aliança, ou seja, do culto mosaico, e o acesso ao santuário escatológico franqueado por Jesus. Por isso nós entendemos que, com a morte de Jesus, todos têm acesso livre a Deus, até os que não pertenciam ao povo de Deus, isto é, os gentios. Prova disso está lá em Efésios, capítulo 2, verso 14. Então nós vamos à questão do terremoto que fendeu as pedras. Frequentemente na Bíblia, terremoto é sinônimo de teofania.
Isso é um ato ou manifestação de Deus quando ele aparecia aos homens. Nós temos alguns exemplos, como lá em Êxodo 19, 18, 1 Samuel 14, 15, 1 Reis 19, 11. Além disso, naquele tempo, os judeus acreditavam que o subsolo fosse a moradia dos mortos. Por isso, nós entendemos que Mateus, numa visão escatológica, quis dizer que chegará o momento das boas novas também para os mortos, como está escrito, aliás, em João. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Isso está em João 5, de 28 a 29. Por isso que a terra tremeu e vibrou diante do seu Criador. Essa interpretação, irmãos, se apoia também no texto que vem em seguida, ou seja, a ressurreição dos santos e o seu aparecimento na Cidade Santa. Quanto à questão dos mortos, que após a ressurreição de Jesus ressuscitaram e apareceram na cidade, há muitos estudiosos têm confundido a ressurreição desses mortos, lá de Mateus 27, 53, com o texto de Hebreus 11, 35. Fazendo uma análise com muito cuidado entre esses dois escritores, nós notamos que em Mateus, os mortos, após a ressurreição, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos, enquanto que os da Epístola dos Hebreus foram recebidos por suas mulheres. E quando nós olhamos para Mateus, descobrimos que ele estava falando da era escatológica, da ressurreição vindoura. Já o escritor da Epístola aos Hebreus, daqueles que pela fé alcançaram vitória. Por isso, quando lemos o capítulo 11 de Hebreus, descobrimos que o escritor estava apenas relembrando fatos que ocorreram no Antigo Testamento. São exatamente esses mortos que foram ressuscitados por Elias, por Eliseu, como a gente pode ver lá em 1 Reis 17, 23, 2 Reis 4, de 35 a 36. Esses foram recebidos por suas mulheres, e não daqueles que Mateus fala, que um dia entrarão na Cidade Santa, na Jerusalém Celeste. Aí você já pode ter por base Apocalipse 21, versos 2, versos 10, Apocalipse 22, 19 também. A Bíblia é muito clara, irmãos. Ela mostra que Jesus desceu à mansão dos mortos. Na primeira epístola de 1 Pedro 3,19, 4, 6, Cristo desce, vence a morte, conquista o reino dos mortos, como está lá em Apocalipse 1,18. No Novo Testamento são muitos os textos que falam a esse respeito. Então o fenômeno da ressurreição dos mortos e o aparecimento deles na Cidade Santa indica a chegada dos tempos messiânicos. Em outras palavras, com Jesus ressuscitado, chegou o tempo em que a morte é acorrentada e a vida libertada para sempre. Observem que eles ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus. Ele é, como diz o Apocalipse, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Com ele se iniciou a vitória da vida sobre a morte e com ele todos nós também somos vitoriosos. Portanto, esse texto é lido simbolicamente e escatologicamente. Essa ressurreição, meus amados teólogos da verdade, meus queridos irmãos e amigos que nos dão o prazer de nos acompanhar nesse momento, é um sinal da era escatológica que está por vir. Eu peço a você que leia Isaías 26, 19, Daniel 12, 2, que ressuscitarão pela morte de Cristo, e essas pessoas esperam a sua ressurreição para entrar com ele na Cidade Santa, isto é, na Jerusalém Celeste. Repito, como está em Apocalipse 21, 2 e 10 e 22, 19. E assim, na verdade, foi como entenderam os antigos teólogos. Essa cidade, ela é a Nova Jerusalém lá de cima, como está em Gálatas 4, 26. A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador, como está em Hebreus 11, 10. A cidade do Deus vivo. Por isso nós entendemos que essa cidade não pode ser a Jerusalém terrestre, aquela que matou Jesus e os seus profetas. Quem gostaria que tivesse acontecido exatamente as coisas que estão escritas, não imaginam como elas anulam, na verdade, o Evangelho de Mateus. Mateus, como símbolo, aponta para uma realidade escondida que ainda está por vir. E essa realidade também era esperada pelo apóstolo Paulo, como nós vemos lá em 1 Coríntios 15, de 22 a 23. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
Portanto, irmãos, não podemos entender essa ressurreição de modo literal. Seria absurdo que um episódio dessa envergadura ele pudesse passar em branco por todo o relato bíblico posterior. Não há absolutamente nenhuma confirmação, não há absolutamente nenhuma menção dessa ressurreição, dessa aparição desses santos ressurretos em nenhum outro relato bíblico. Os irmãos acham que algo desta envergadura, deste peso, dessa conotação, seria esquecido pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, por exemplo, onde Paulo, inclusive, chega a mencionar a ressurreição como um de seus temas mais preponderantes, mais evidentes? É claro que não. E nós temos também base dentro da própria tradução grega, bíblica e original para entender que esse levantar dos corpos que é citado ali pode ter conotação direta com esta ressurreição no abrir dos sepulcros e a exposição de alguns corpos. Não exatamente o levantar dessas pessoas literalmente dos sepulcros e o seu aparecimento ali em corpo vivo, como se fossem zumbis ressurretos espirituais ou coisa parecida. Tanto que a partir daí se cria uma grande dificuldade, que é justamente as outras perguntas que são colocadas pelo tema. O que aconteceria com essas pessoas depois? E as especulações são muitas. Alguns afirmam que essas pessoas foram arrebatadas para os céus juntamente com Jesus, outras afirmam que essas pessoas voltaram para o túmulo, outros dizem que elas continuaram a viver e morreram depois como Lázaro. Especulações das quais não se pode fugir justamente pela força que se quer dar a uma realidade que não tem fundamentação alguma. Portanto, irmãos, ficou claro que essa ressurreição que Mateus está falando, ela ainda não aconteceu, porque Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. É isso que está lá em 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Portanto, concluindo, Cristo é o primeiro e nós, cada um por sua ordem, posteriormente. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e um forte abraço a todos.